vocês me falam, tá bom? Porque aqui, eu não sei se aí em Japeba tá chovendo, mas aqui onde eu tô em Bras Cubas tá chovendo e o sinal da net, não sei o que acontece, começa a chover, o sinal fica péssimo. Aí, se vocês não estiverem escutando, vocês me avisam, tá bom? Agora eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Vocês estão enxergando? Sim. Então vamos lá, gente. O que que eu fiz aqui? Eu fiz um resumo, calma que eu não esqueci que eu deixei a atividade para vocês fazerem lá na apostila de vocês, tá bom? Mas antes, o que que eu fiz aqui? Eu fiz um resuminho para vocês sobre as áreas, né, das figuras geométricas. Que lembra que a aula passada eu falei do quadrado, do retângulo e do triângulo para vocês, que está aí na apostila de vocês. E tem outras áreas também. Aí hoje eu vou falar para vocês de outras áreas, né, de figuras planas, e também vou retomar, né, relembrar para vocês aí. Opa, deixa eu ver o que está acontecendo aqui, está dando interferência. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Deixa eu ver. Pronto, agora acho que não vai dar mais interferência. Aí o que acontece? Aí eu vou fazer a retomada aí das nossas áreas aí. Lembra que na aula passada eu falei do quadrado, né? O que que vem a ser um quadrado? O quadrado, essa figurinha aqui, qual que é o diferencial do quadrado? O que que é, gente? Todos os lados têm a mesma medida, né? Então, o que que acontece? Se esse aqui é B, esse lado também é B. Aí você vai falar, professora, por que que letras? Porque nos livros, gente, em vez de eles colocarem números, 1, 2, 3, eles colocam letras, né? Então, o que que acontece? Se aqui ele colocou letra B e aqui é letra B, sinal que é mesmo valor, entendeu? Por exemplo, se ele colocou aqui B, se é um quadrado, aqui também tem que ser B, aqui esse outro lado B, e aqui também tem que ser B. Ou seja, o que é um quadrado? Todos os lados têm o quê? Mesma medida, né? Então, o que que acontece? Se eu quisesse calcular a área, né, desse quadrado aqui, se eu quisesse, não, se eu quero calcular a área desse quadrado, o que que eu tenho que fazer? Tem que pegar, multiplicar esse lado vezes esse lado, né? Ou seja, eu posso fazer b ao quadrado, né? Porque, por exemplo, se esse b vale 2, esse b aqui é a mesma medida, vale 2. Então, 2 vezes 2 é quanto, turma? 4. 4. E se de repente eu falasse qual que é a área do quadrado que o lado vale 10? 10 vezes 10, 100. Por quê? Porque o lado, se eu falar só um lado do quadrado, as medidas do quadrado não são iguais? São, né? Então, só eu pegar e fazer. Se eu tenho um lado do quadrado, só eu fazer o quê? Pegar essa medida, multiplicar por ela mesma, né? Então, vou dar outro exemplo. Se vale, vamos lá, 5. Se B vale 5, qual que é a área desse quadrado? 5 vezes 5, 25. Tudo bem, turma? Sim. Sim? Então, tudo bem. Então, vamos lá. Agora, nesse lado aqui, eu tenho o retângulo. Só que o retângulo é diferente do quadrado. Porque o retângulo, o comprimento tem uma medida e a largura tem outra medida. Aí você vai falar, professora, mas aí está escrito que o B chama-se base. Gente, pode também chamar de base ou largura também. Alguns livros vai aparecer base ou comprimento. Tá certo? Está correto também. E esse H indica o quê? Altura ou largura. Alguns livros vai aparecer largura, outros largura ou altura, tá certo? Está correto também, tá bom? Então, o que acontece? A área do retângulo, só eu fiz fazer o quê?
base vezes altura, ou seja, essa medida de B vezes essa medida de H. Tudo bem, turma, ou não? Sim. Sim. Depois eu vou dar um exemplo com números para vocês, tá bom? Agora aqui do lado eu tenho o quê? Um triângulo, né? Então aí eu peguei e coloquei a figura do triângulo aqui, né? Qual que é a área do triângulo, né? Como que eu calculo a área do triângulo? Eu faço a base, essa medida aqui, a base, que eu chamo de base, né? Vezes o quê? A altura, tudo bem? Lembra que a aula passada, o que que eu fiz? Eu peguei um retângulo e dividi ele por 2, né? Que eu falei, ó, a área do triângulo nada mais é o quê? Que você pegar, calcular a área do retângulo e dividir por 2. Realmente, ó, você pega a área da base vezes a altura e divide por 2. Tá aqui bonitinho a fórmula da área do triângulo, tá bom? E nesse slide aqui tá bacana porque eu coloquei que tá escrito, ó, B de medida da base, H de medida da altura. Aí a área você pega a medida da base vezes a medida da altura, divide tudo isso por 2, tudo bem? Agora, e Mas como lembrando é que que você... Oi, fale. Nada, não, nada, eu tava tentando entender aqui. Qual parte que você está tentando entender? Como é que eu vou saber a altura? Tipo, O pra valor mim, da múltiplo. altura? É isso, é o O valor. exercício vai dar, entendeu? O Ah, exercício vai entendi. dar o valor da altura. Esse daqui é a fórmula. Por quê? No exercício, depois eu vou dar o exemplo para você. Para vocês, o que vai acontecer? O exercício ele não vai dar a fórmula, ele vai dar esse H um valor e esse B outro valor. Aí você vai ter que Ah, saber usar a fórmula, entendeu? entendi. Bom, Tá bom. então vamos lá. Mais alguma pergunta, gente? Não. Não? Então vamos lá. Agora eu vou pegar essa outra parte aqui. Agora a gente tem essa figura aqui, que é o trapézio. Essa daqui eu não passei para vocês na aula passada, essa figura aqui, mas tem, gente, na apostila de vocês. Ela não está explicando bonitinho assim, com esse desenho, mas tá lá na apostila de vocês. Depois, se vocês quiserem copiar, vocês podem copiar no caderno de vocês, tá bom? Ó, o trapézio. O trapézio é essa figurinha aqui. Então, se de repente eu quiser colocar piso, né? Nesse trapézio, então tem que calcular a área. Então, como que eu calculo a área desse trapézio? Então, eu pego essa medida desse Bzão aqui, que eu chamo de base maior, tudo bem? Tá escrito aqui, ó, B, que é a medida da base maior, mais a medida da base menor, que é esse Bzinho, tudo bem? Somo essas duas medidas, que eu coloco até o parênteses aqui, que é o quê? Primeiro eu tenho que somar a medida da base maior, mais a medida da base menor, multiplicado, esse pontinho indica multiplicação, multiplicado pela altura, depois pego tudo isso e divido por 2. Aí você vai falar, nossa, professora, fórmula grande. Não, gente. O que acontece? Conforme você vai fazendo exercício, você vai praticando, aí você vai ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças, só que você tem que praticar, fazer bastante exercício, tá bom? A nossa próxima figurinha aqui é o círculo, né? Então, de repente, eu tenho sei lá, eu posso ter um parque, um parque em círculo. Eu quero colocar piso nesse círculo, então o que que eu faço? Eu tenho que saber a medida do raio. O que que é a medida do raio? A medida do raio é a medida do centro até uma pontinha aqui da borda do meu círculo, a gente chama de raio, né? Então, eu pego a medida do raio ao quadrado vezes o π. Presta atenção, esse π é uma letra grega que a gente não vai entrar em detalhes como surgiu o π. O valor do π dessa letra grega vale aproximadamente 3,14. Tudo bem? A professora, o exercício, ele vai dar o valor de π, ele pode falar que assim, o π, na verdade, ele vale 3,1468. É um número, é um número bem grandão assim. Então, ele aproximadamente dá 3,14. Se o exercício ele não te der o valor do π, você vai aproximar ele para 3,14, mas geralmente no exercício ele vai falar adote π 3,14. Então, a área do círculo, o que que é? Πr ao quadrado. Tudo bem?
Gente, deixa eu ver que tá dando interferência de novo. Aí, para parar a interferência, eu tenho que desligar o microfone de vocês. Deixa eu permitir alguém. Camila tá tentando entrar. Aí, eu vou só desligar o microfone de vocês. Aí, depois vocês podem ligar de novo, tá bom? Deixa eu voltar lá. Então, vamos lá. Então, o círculo, né? Para calcular a área do círculo, eu faço π, que é a medida, o valor do π, né, que é 3,14, vezes o r ao quadrado, que é o raio ao quadrado. Aí você vai falar, professora, qual que é o valor do r? O valor do r, gente, o exercício dará, tá bom? Essa é a fórmula para calcular a área. Agora, tenho outras áreas também para vocês. Deixa eu pegar aqui. Que essa daqui, vocês vão ver que vai ficar fácil para vocês resolverem lá do nosso exercício, lá da apostila, que é do nosso paralelogramo. Vamos lá. Alguma dúvida até aqui? Não, gente? Então vamos lá. Só vou desligar os microfones, gente, para não dar interferência, tá bom? Porque alguém está escutando o da Atena aí, o jornal. Então vamos lá. Agora aqui eu tenho losango, losango. Antes do losango eu tenho paralelogramo, que é essa primeira figura aqui. Então, esse paralelogramo nada mais é do que, gente, um retângulo. Presta atenção, olha, se eu de repente pegasse, ó, essas medidas aqui, ó, que elas são paralelas, né, desses lados aqui, desentortasse, que ele tá meio inclinado, desinclinasse eles, pensa comigo, que figura geométrica que ia se transformar? Ia se transformar num retângulo, né? Então, o paralelogramo nada mais é do que um retângulo, né? Com o quê? Com a medida do lado aqui inclinada, né? Ó, tá vendo? Ó, ele tá inclinada, essa medida desses lados aqui. Então, para calcular a área desse paralelogramo, o que que eu faço? Eu pego a medida dessa base aqui, vezes a medida da altura. Veja bem, é a medida da altura. Eu não posso pegar essa medida aqui, ó. Tá vendo essa medida de lado que tá tortinho? Não. Eu tenho que pegar a medida da altura. A altura é a medida o quê? Essa medida retinha aqui que forma um ângulo de 90 graus. Então, eu pego a medida da base vezes a medida da altura. Tudo bem, turma? Esse paralelogramo aqui, muita gente erra o cálculo da área, porque ao invés de pegar a altura, acaba pegando essa medida aqui, ó, do lado, inclinada, e é diferente a medida, tá bom? Deixa eu ver quem está tentando entrar aqui. Deixa eu voltar ali e permitir. A Eliana. Aqui. Então, vamos voltar lá. Agora a gente vai ver o nosso losango. Essa figura aqui é o nosso losango aí, que lembra o quê? Lembra o nosso pipa, né? Então, como que a gente calcula aí a área do pipa aí, né? Do losango aí. Então, o que acontece? Olha, eu pego a medida, né? Da diagonal maior vezes a diagonal menor. Ou eu posso pegar essa diagonal menor vezes a diagonal maior e divido por 2, tudo bem? Ou seja, ó, a diagonal maior, essa medida dessa pontinha aqui, ó, que eu tô andando no mouse, até essa outra pontinha, diagonal maior, que indica esse Dzão aqui, multiplicado pela medida dessa diagonal menor. Ó, essa diagonal menor é essa medida aqui, ó, que eu tô andando com o mouse aqui. Pego essa medida diagonal maior vezes a medida da diagonal menor, né? Multipliquei os dois e depois eu divido por 2. Tudo bem? Diagonal maior vezes diagonal menor, tudo isso dividido por 2. Agora, Professora, fale. tem que pôr o vezes,
Tipo, Sim, vezes. Ah, isso. tá. Tá vendo esse pontinho pequenininho aqui? Indica a Tô. multiplicação, tá bom? Aí Aí o você resultado tem que dividir. tem que dividir por 2, Ah, tá, entendi. tá bom? Tá. Esse pontinho aqui, tanto aqui no losango, tanto no paralelogramo, indica a multiplicação, tá bom? Ó, esse pontinho indica a multiplicação. E essa barrinha aqui indica a divisão, tá bom? Tá bom. Tá Tá, bom? entendi. Mais alguma dúvida, gente? Lembrando, pessoas, que esse valor que eu estou falando, diagonal maior, diagonal menor, não vai aparecer escrito diagonal maior, diagonal menor. Vai aparecer o quê? Valores. Ao invés de estar esse Dzão aqui, vai estar o quê? Vai estar um valor. Ao invés de estar esse Dzinho, vai ter um outro valor. Aí vocês vão ter que saber quem é a diagonal maior, quem é a diagonal menor, multiplicar os dois e dividir por 2. Tudo bem? Então Mas vamos como é lá. que eu vou saber que o valor que é a diagonal maior e a da menor vai estar no Porque mesmo lugar? o exercício vai dar, por exemplo, tá vendo esse Dzão aqui? Ao invés de estar esse Tô Dzão, vendo. é um valor. Oi? Você tá É, vendo? então, vai estar sempre nesse lugar aí, a Ou ele vai diagonal. estar indicando, ou ele vai falar, dado o Ah, valor tá. da diagonal maior, dado o valor da diagonal menor, entendeu? Ah, entendi. Obrigada. De nada. Ou então, igual aqui no losango, no paralelogramo. Aqui, em vez de estar o Bzinho, vai ter um valor, entendeu? E aqui, em vez de estar o H, vai ter outro valor. Ah, Só que entendi. acontece, ele pode, ao invés também, ele vai colocar esse valor de H, esse B, e pode colocar outros valores aqui na figura também. Só que aí você que vai ter que saber quem é o H e quem é o Bzinho, quem é a base, entendeu? E se você não souber a fórmula, qual o valor que você vai ter que você vai usar? Você não vai saber. Se você não souber a fórmula e saber o que você vai usar na fórmula, você não vai saber qual número você vai usar, entendeu? Entendi. Entendi agora. Entendeu? Então, ó, vamos lá para um exemplo aqui, ó. Deixa eu pegar, opa, aqui. Eu peguei uns exemplos aqui que eu já peguei, já fiz aqui, já resolvido já para não bem que antes eu tenho mais formulinhas para vocês que eu ainda não mostrei todas, mas tá bom. Vamos ver o exemplo aqui, ó. Aqui, ó. Eu tenho do jeito que vai aparecer os exercícios assim. Esses aqui são os mais simplesinhos, né, ó. Calcule a área de um quadrado cujo lado mede 5 centímetros. O que acontece? Alguns exercícios, ele nem vai dar essa figura aqui. Ele só vai dar um enunciado. Ó, calcule a área de um quadrado cujo lado mede 5 centímetros. Aí você vai falar, mas professor, eu vou conseguir resolver só com essa medida de 5 centímetros? Vai sim, por quê? Ele não falou que é um quadrado? Um quadrado, todos os lados não são iguais? Então, qual que é a área do quadrado? Só eu fazer, né? 5 vezes 5, ou seja, 5 ao quadrado, que vai dar quanto? 25. Aí eu fiz aqui embaixo, a base é 5, né? A área do quadrado é b ao quadrado. Lembrando que b ao quadrado, o que que é? B vezes b, né? Então, ao invés de eu escrever b vezes b, eu escrevo b ao quadrado. Então, a área é 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25. 25 o quê? Centímetros quadrados. Você vai falar, por que centímetros quadrados? Porque a unidade de medida aqui é centímetros. E a unidade de medida de áreas é ao quadrado. Então, por isso que ficou centímetros ao quadrado. Se fosse metros, ficaria o quê? Metros ao quadrado. Tudo bem? Se tivesse em quilômetros, seria quilômetros ao quadrado. Gente, alguma dúvida nesse exercício aqui, nesse exemplo? Não. Mas sempre vai ter que pôr essas continhas, né? Não pode só pôr o Não, resultado. sempre você vai ter, se for uma prova dissertativa, você vai ter que montar a conta bonitinha, entendeu? E colocar a unidade de medida, porque se você não colocar a unidade de medida, está totalmente errado, entendeu? Entendi. Doutora, Oi, fale. esse exercício está tudo na apostila? Não, esses aqui não, esses aqui são exercícios mais simples que na apostila, tá bom? Tá. Porque na apostila eles estão um pouquinho mais elaborados. Então, o que acontece? Eu peguei esses mais simples para vocês entenderem a essência das fórmulas, né? Para depois a gente se aprofundar mais naquele da apostila. Tá bom? Mas o que acontece? Como está sendo gravada, aí eu vou pegar, né?
tá sendo gravada. Aí eu vou salvar em MP4 e depois eu coloco no YouTube, aí eu coloco lá no grupo de vocês. Aí a qualquer momento vocês podem assistir, dá para vocês copiarem, né? Assiste a aula, vai devagarzinho, copia, entendeu? Entendi, professora. Bom, por isso que eu falei para vocês, você pode gravar, porque aí fica melhor para vocês e para quem também não está presente, tá bom? E a outra aula anterior você também gravou, professora? Gravei, eu coloquei lá no grupo para vocês. Já não coloquei, gente? Ah, tá, é que eu não vi. Depois eu vou dar Ah, mais uma é? olhada. Dá uma olhada. Se eu não coloquei, eu coloco. Não, mas eu lembro que eu gravei ela e salvei. Mas eu vou pegar e vou colocar de novo, tá bom? Coloco junto com essa Tá daqui. bom, Bom? tá bom. Obrigada, professora. De nada. Então vamos lá, ó. Agora vamos para esse outro exemplo aqui. Gente, primeiro, mais alguma dúvida? Não. Não, professora. Não? Então vamos lá, então, ó. Deixa eu colocar aqui para ver se vocês. Acho que aqui só para vocês enxergarem o enunciado aqui. Esse segundo exemplo aqui, ó. Calcule a área de um retângulo, tá vendo? Aqui ele tá falando que é um retângulo, então vocês têm que ter em mente o que é um retângulo, certo? Por quê? Vou falar novamente, nem sempre o exercício vai fazer a figurinha, igual ele colocou aqui do retângulo, né? Então, vocês têm que ter em mente o que é um retângulo, né? Então, vamos lá. Ó. Calcule a área de um retângulo cuja base mede 8 centímetros e a altura 4 centímetros, né? Então, aí aqui ele fez o desenho ainda, né? Ele colocou ó, 8 centímetros, né? A base e a altura 4 centímetros. Aí, como que eu vou calcular a área, né? Aí eu faço base vezes altura, como é um retângulo, não preciso dividir por nada, né? Então eu faço, olha, ele colocou aqui, ó, B de base, né? Igual a 8 centímetros. H de altura igual a 4 centímetros. A área é base vezes altura. Aí ele substituiu aqui, ó, a área é igual a 8 vezes 4. 8 vezes 4 é 32. 32 o quê? Centímetros quadrados. Por quê? Porque aqui ele colocou que a unidade de medida é o quê? Centímetros. Aí, quando ele calculou a área, ficou centímetros quadrados. Tudo bem, turma? Ou não? Sim. Sim? Dúvidas podem perguntar, gente. Que tem mais exemplos para vocês também, tá bom? Posso ir para o próximo? Sim. Sim, então tá bom, deixa eu colocar lá. Ó, agora eu tenho. Deixa eu ver. Este daqui. Este daqui. Então vamos lá. Do triângulo, né? Deixa eu só afastar para cá. Acho que dá para enxergar legal aqui. Aqui, ó. Opa. Ficou muito pequenininho agora. Tá dando para enxergar? Agora acho que dá para enxergar melhor. Ó. A base de um triângulo mede 6 centímetros e a altura 8 centímetros. Calcule a área desse triângulo. Gente, o que acontece? Que eu sei que vocês erram muito, muito, muito no triângulo, porque a área do triângulo é o quê? A base vezes a altura dividido por 2. O que muitos de vocês fazem? Pega a base, multiplica pela altura. Quando vai fazer dividido por 2, não faz dividido por 2. Então, pelo amor de Deus, não esqueçam. Pelo amor de Deus, a área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Deixa eu ver quem está querendo entrar aqui. Deixa eu ver. Opa. Célio, permitir.
Então, vamos voltar agora lá. Certo, gente? Então, por favor, não vão esquecer. A área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Aqui, ó, o desenho tá feito aqui, né? Ó, a base, que é essa parte de baixo, a altura tá marcadinha aqui. Aí vocês vão pegar, fazer, ó, marca aí. Base é os 6 centímetros, a altura é 8, então a gente faz, né? Ó, base vezes a altura dividido por 2. Substitui aqui, a base vale 6, pega 6 vezes 8 dividido por 2. 6 vezes 8, 48. 48 dividido por 2, 24. 24 o quê? Centímetros quadrados. Gente, se não colocar a unidade de medida, está errado. Já pensou? Você faz todos esses cálculos aqui, faz. E o que acontece? Erra no final, gente. Não pode esquecer essa unidade de medida aqui. O quadrado, centímetros quadrados ou metros quadrados. Não vão esquecer, tudo bem? Ó, no triângulo, ou vocês esquecem no final de dividir por 2, ou esquecem a unidade de medida ao quadrado. Não pode esquecer, tudo bem? Vamos ver quem está querendo entrar aí. Mas eu já permiti o Célio entrar. Deixa eu ver. Célio, conseguiu entrar? Célio? Gente, eu vou voltar aqui e vou deixar um recado ali para o Célio, porque eu tô dando permissão para ele entrar e não tá dando para ele, ele não tá entrando. Deixa eu colocar só. Vou aumentar aqui. Vocês estão enxergando esse segundo exemplo aqui? Estamos, professora. Tá? Eu vou tentar aumentar um pouquinho para ver se fica um pouco maior para enxergar. Deixa eu só deixar um recado aqui para o Célio, gente, para ver se ele. Deixa eu ver aqui. Depois eu respondo para os demais. Então vamos lá, gente, ó. Nesse outro exemplo, assim, ó, calcule a área do trapézio, cujas bases medem 6 centímetros e 8 centímetros, e cuja altura mede 4 centímetros. Gente, olha, presta atenção, esquece essa figura. Vamos supor que o exercício não tivesse colocado essa figura. O que acontece? No enunciado, ele falou assim, ó, calcule a área de um trapézio cujas bases medem 6 centímetros e 8 centímetros. Aí você vai falar, professora, mas ele não falou quem é a base maior, quem é a base menor. Aí você vai ver pela lógica, olha, quem é a base maior? Ele fala que as bases medem 6 e 8. Quem é a base maior? Pela lógica, é quem mede o tamanho maior. Quem é o tamanho maior é o 8, então a base maior é o 8. E quem é a base menor é o 6, tudo bem, gente? Alguns exercícios ele vai falar, a base maior mede 8, a base menor mede 6. Outros exercícios ele vai falar, não, o aluno vai usar lógica. Se eu falar as bases medem 6 e 8 centímetros, o aluno vai usar a lógica e vai perceber que se eu tenho uma base 6, outra 8, então a maior vale 8 e a menor vale 6. Tudo bem, turma? Sim ou não? Tudo, professora. Oi? Tudo. Sim, então tá bom. Então aí o que acontece? Olha,
Mas aqui não foi o caso do exercício, né? Ele ainda fez o desenho aqui. Então, ele fez aqui o desenho, fez o trapézio, né? Fez aqui, ó, a base maior, 8 centímetros, fez a base menor, 6 centímetros, e fez a altura aqui do nosso trapézio. Então, aí aqui embaixo, o que foi colocado, né? Ó, a base menor vale 6 centímetros, a base maior, que é representada por Bzão, vale 8 centímetros, né? Base menor 6, base maior 8, e a altura vale 4. Lembrando que a unidade de medida é centímetros. Aí o que acontece? Eu sei que a área é o quê? Base menor, ou eu posso falar, né? Base maior mais base menor, ou base menor mais base maior. Tanto faz. Quando eu vou somar, tanto faz eu inverter a ordem, base maior mais base menor, ou fazer a base menor mais base maior, certo, gente? Então, somo as duas bases, multiplico pela altura e divido por 2. Aí, vou mostrar os cálculos, né? Pego o valor 6 mais 8, ou eu posso pegar 8 mais 6, né? Multiplico por 4 e divido por 2. Tudo bem? Sim ou não até aqui, gente? Mas por Sim, que soma, né? Eu só não entendi Porque a por que não é fórmula... vezes, tipo, 6. Porque assim, ó, o trapézio tem uma fórmula para calcular a área. A área do trapézio é essa fórmula aqui, ó. A área do trapézio é o quê? Base menor mais base maior vezes a altura dividido por 2. Cada figura geométrica tem uma área para você usar para calcular, entendeu? Tem uma fórmula para você calcular a área. Entendi agora. Bom, então o que acontece? Aqui eu coloquei, ó, para calcular a área do trapézio, eu tenho essa formulinha aqui, que é o quê? A base menor mais a base maior, multiplica pelo valor da altura, que a gente chama de H, divide tudo isso por 2, certo? Aí eu peguei o valor da base menor, que é 6, mais a base maior, que é 8, ó. 6 mais 8, 8 mais 6, ó, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, certo? Aí faço 14 vezes 4 e depois divido por 2. 14 vezes 4 dá 56. Aí eu vou fazer 56 dividido por 2. 56 dividido por 2 vai dar igual a 28. 28 o quê? Centímetros quadrados. Tudo bem? Ou não? Professora, todos esses são uma fórmula diferente ou é a mesma fórmula para todos? Quadrado? Não. Cada um, lembra que eu coloquei aqui, ó? Por isso que eu coloquei lá no começo da aula, ó. Até voltar lá. Cada figura, ó. Cada figura tem o jeito de uma fórmula, né? De calcular a sua área, entendeu? Ó, quadrado é o quê? Lado vezes lado, né? O retângulo é o quê? Base vezes altura. O triângulo é a base vezes a altura dividido por 2, ó. Aí aqui, deixa eu trazer aqui o de baixo aqui. Aí aqui eu tenho ó, o trapézio, que foi esse último exercício que a gente estava fazendo. Para calcular a área dessa figura geométrica, o que eu faço? Olha, base menor mais base maior vezes a altura dividido por 2. Se eu tiver um círculo, como que eu faço para calcular a área do círculo? Eu pego π, né, que o valor de π é 3,14, vezes o raio, que eu chamo de r, ao quadrado. Então, e tenho mais figuras geométricas, que são essas daqui, ó. Opa! Que é o paralelogramo Gente, professora, e o losango. Oi? Depois você vai passar para a gente escrita a fórmula? Não preciso, porque tem na apostila, ó, tem na apostila de vocês e vocês podem copiar daqui da aula mesmo também. Tem lá na apostila de vocês e vocês podem copiar daqui também, tá bom? Tá bom, é que eu tô com a apostila errada ainda. Vou ver se eu busco lá. Não, então, sabe que então, olha, a professora Sueli falou para mim, desculpa, gente, ela falou para mim que lá na escola tem apostila. Eles vão passar para vocês, eu não sei, não sei se eles já avisaram no grupo a questão
de um plantão que vai ter lá na escola? Ou eles avisaram ainda ou não? Ainda não. Não, então eles vão avisar para vocês que vai ter um plantão lá na escola, e só que aí tem que, olha, tem que fazer, eles vão explicar para vocês direitinho, porque esse plantão é com 35% dos alunos de cada dia da semana, mas acho que é das 7 às 8h30. Eles vão passar na sala, o coordenador vai passar na sala explicando para vocês, tá bom? Porque eu não sei, para mim não falar coisa errada para vocês. Tá bom, Aí professora. dá para você pegar nesses dias. Se você não tiver disponibilidade de dia, dá para você pegar nesse horário, tá bom? Nesses dias, Tá bom. tá Obrigada. bom? De nada. Então, aí, o que acontece? Voltando também. Aí tem a área do paralelogramo também, né? Que para calcular a área do paralelogramo, primeiro, o paralelogramo é essa figura geométrica bonitinha aqui. Você tem que fazer o quê? Para calcular a área dessa figura do paralelogramo, você tem que pegar a medida da base vezes a altura. Essa formulinha aqui. E eu tenho losango. Losango é essa figura geométrica aqui. O que eu faço para calcular a área? Ou seja, para se eu quiser colocar piso nessa parte azulzinha aqui dentro da minha figura, o que eu faço? Pego, né, a medida da diagonal maior vezes a medida da diagonal menor, tudo isso dividido por 2. Então, o que acontece? Cada figura geométrica, né, a gente tem uma fórmula para calcular a área. Certo, turma? Certo, professora. Certo? Aí você vai falar, professor, eu preciso guardar todas as áreas aí das nossas figuras geométricas. Gente, pelo menos do quadrado, retângulo, triângulo, trapézio, dos círculos, pelo menos essas que eu passei aqui, vocês vão precisar saber, tudo bem? Mas deixa eu falar para vocês, conforme vocês vão fazendo exercícios, o que vai acontecer? Vocês vão guardando, tá bom? Sim ou não, turma? Sim, professor. Sim, agora eu vou perguntar para vocês. Eu não deixei um exercício Z do Zorro para vocês calcular a área lá na apostila de vocês? Fechou. Sim. E aí, vocês conseguem calcular agora ele? Porque lembra que vocês falaram para mim que vocês, ai, professora, como que eu vou calcular a área do Z, sendo que aquela figura, o Z, né? Aquele. Eu abro aqui. Agora aqui acho que travou. Travou aqui. Vou esperar um pouquinho. Como que vou calcular aquele Z, a área daquele Z? Que fórmula eu uso? Que figura geométrica forma aquele Z, gente? Dessas que eu apresentei aqui hoje para vocês. É o quadrado, não é? Não é um quadrado, não. É o retângulo? Triângulo. Não, não é o triângulo, não. É o retângulo, não é? Não. É o paralelogramo. Paralelogramo. Ó, se você olhar bem, é o paralelogramo. Então, para você calcular aquela área de dentro do Z, o que você vai fazer? Você vai ter que pegar a medida da base vezes a altura. Aí o que acontece? Aquele Z do Zorro, eu vou deixar aí vocês tentarem calcular, e agora vocês sabem que é um paralelogramo. Aí eu vou corrigir na próxima aula, certo, pessoas? Ou não? Professor, eu não peguei Oi, não pegou o quê? nada. Eu cheguei agora, tava travado. Ah, não tem importância. A aula está sendo gravada, depois você vai assistir, tá bom? Ah, então beleza. Fechou. Tá bom? E na aula do Z, infelizmente, eu faltei. Mas ela tá gravada também, tá bom? Consigo assistir por onde? Eu vou colocar o link lá no grupo, tá bom?
Daquela legal. aula da aula passada, eu coloquei. Eu não me lembro se eu coloquei no grupo, mas se eu não coloquei, eu vou colocar lá de novo. Professora, eu favor. não peguei aquela do Z, não. Oi? Eu não peguei aquela do Z, não. Não, então acho que eu não coloquei. Olha que ela tá salva. Então acho que eu coloquei a escala do segundo ano e não coloquei a de vocês, mas eu vou colocar então as duas, tá bom? Tá bom, professora. Tá bom? Tá ok. Eu vou pegar aqui e interromper o compartilhamento. A atividade que foi feita lá do quadrado lá, eu finalizei. A senhora deu alguma direção para fazer dele? Se era para mandar, não era? Não entendi. Não, aqueles lá não era. Gente, agora vocês não vão mandar absolutamente. Do segundo bimestre, vocês ainda não vão me mandar nada. Por quê? Nesse segundo bimestre, tô vendo para fazer diferente. Vou fazer por formulário, entendeu? Porque fica melhor para vocês, fica melhor para não ficar fazendo tanto trabalho, entendeu? Então a gente vai fazer mais atividades por meio de formulários. Eu já saio a Tranquilo, nota, tá bom? Então, eu vou. tranquilo. Por isso que acontece? Por isso que eles precisam entender bem essa parte das fórmulas,